Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu prometi a vocês, nós vamos estar falando de um certo francês, um homem que nasceu na primeira metade do século XIX e morreu logo no início, em 1905. O autor é Jules Verne, o homem que conhecia o mundo todo sem ter viajado para lugar nenhum. Jules Verne vai nascer na França, mas exclusivamente em Nantes, e vai morrer em Amiens. Eu já tenho a história dele no outro livro, A Viagem ao Centro da Terra, o grande livro dele que inaugurou o Jules Verne para o círculo literário, este aqui, 5 Semanas no Balão, que foi de 1863. 2 anos depois, salvo engano, faz surgir o Viagem ao Centro da Terra. Já falamos sobre este livro, e depois vem um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido deles, 20.000 Léguas Submarinas, e do lado dele, Volta ao Mundo em 80 Dias. Quando Volta ao Mundo em 80 Dias surge em 1872 para 73, logo depois tem A Companhia da Ilha Misteriosa e outros textos. Tem um texto muito denso do Jules Verne sobre a cidade de Paris, que teve uma projeção maior após a morte de Jules Verne. O que vale você entender dele nas suas obras? Primeiro, um contexto que para mim fica claro. Cada uma dessas obras, apesar de ter um processo voltado à ficção, ela é contundentemente uma crítica a um certo núcleo de pessoas ou de países. Por exemplo, 20.000 Léguas Submarinas, fica claro na voz do Capitão Nemo a crítica que ele vai fazer aos homens e às mulheres, às nações do primeiro mundo, e como elas estavam lidando com as nações do terceiro mundo. Lembrando que no período do Jules Verne está a toda a força a ideia imperialista da Europa e uma Inglaterra que está explodindo como nação, superando inclusive a própria França nas mãos da Rainha Vitória. Quando você vê A Viagem do Centro da Terra, o professor Lindenbock, ele faz uma oposição ao cientificismo, a ciência pela ciência, a razão que se dá à ciência como correta em todos os casos sem poder ser contestada. E no A Volta ao Mundo aos 80 Dias, em 80 Dias você tem uma contestação à aristocracia inglesa. A partir de quem? A partir de um dos principais, ou principal personagem do livro, que é o Sr. Phileas Fogg. Como curiosidade, Phileas quer dizer amigo, e depois o Jules Verne ingressou um dia a mais no Fogg, mas esse Fogg aí tem a ver com neblina, quer dizer, o Phileas, o nome dele é amigo da neblina. Ao lado dele você tem um francês que vai ser o secretário direto do Phileas Fogg, que é o Jean Parpatoux. Jean Parpatoux é o cara dentro das questões voltadas à fuga, porque o termo dele é Senhor Abre Portas. Parpatoux quer dizer aquele que abre as portas. Esta conexão entre um francês e um inglês, ela não foi feita à toa. Você tinha uma disputa entre a literatura britânica e a literatura francesa, e vira e mexe o Jules Verne vai dar uma beliscada lá nos britânicos. Ele dá 2 séries de beliscadas nos britânicos. Primeiro, quando o Phileas Fogg está pela China e ele descreve a Guerra do Ópio, mostrando como ela foi produzida, provocada pelo Império Britânico com vontade de vender o ópio aos chineses. Como o governo chinês não aceitou, ele impôs, a Rainha Vitória, a Inglaterra, impôs estas compras através de uma guerra que se deu com o nome A Guerra do Ópio. Uma outra situação se mostra com o fato da coroa britânica ser obrigada a pagar alto valor aos Estados Unidos quando ela apoiou o sul dos Estados Unidos contra o norte na Guerra de Secessão, e por um tribunal internacional a coroa britânica foi obrigada a indenizar os norte-americanos. Bom, o Phileas Fogg, ele tem por si só a participação única como um aristocrata. Lá no primeiro capítulo, logo de cara, o Jules Verne o descreve como um gentleman, um segundo Byron, só que de bigodes suíços, um cara que participa das relações aristocráticas, mas com muito comedimento. Ele é um cara muito, para ele, muito fechado, muito acometido a ficar sozinho em casa, muito metódico. Não é à toa que o Parpatoux vai
substituir um empregado que ele havia demitido tão somente porque o cara tinha se atrasado num compromisso em 3 minutos. Nesse mesmo movimento que é apresentado o Phileas Fogg e o Perpetuus, surge uma situação relativa a um assalto no Banco de Londres. Este assalto, obviamente, 60 mil libras são tirados do cofre do Banco de Londres, da coroa britânica, começa a ser falado dentro da cidade e dentro de um clube, o clube reformado, o Reform Club, na discussão entre os aristocratas, onde Phileas Fogg estava participando, surge justamente essa dúvida: se o homem conseguiria ser, naquele período, mais rápido por conta dos avanços da modernidade dos transportes, ou se ele teria problemas para fuga, e aí fica aquela discussão se o homem poderia viajar pelo mundo todo com mais velocidade e com mais facilidade do que antes. O Phileas Fogg é um que se levanta dizendo que era possível, e no meio dessa conversa toda propõe então uma aposta: se ele passasse por 80 dias por todo o mundo e retornasse em Londres neste final de tempo, ele ganharia mais 20 mil libras daquelas que ele apostou. Os outros participantes do clube, você tem chefes de empresa, você tem comendadores, também apostam, alguns a favor, a maioria contra o Phileas, e aí começa esta participação dele dentro da aposta, e é aí que é o fundo do filme. Porém, existe um personagem chamado Inspetor Fix, uma espécie de detetive da Scotland Yard, e ele fica muito desconfiado por entender que a fisionomia do Phileas é muito próxima com aquela que foi encontrada do possível assaltante do Banco de Londres, e ele começa a perseguir o Phileas. Há uma curiosidade muito grande com uma norte-americana, uma repórter, uma jornalista norte-americana, que a Nellie B, que vai fazer uma viagem parecida com o Phileas numa aposta ou numa situação do qual ela vai provocar dentro do jornal que ela poderia fazer a viagem que o Phileas fez com menos tempo. E ela fez, né? Eu acho que entre 1888 e 1889 ela fez a volta ao mundo mais ou menos em tempo parecido e em cidades parecidas do Phileas, em 73 dias. Só que o Phileas tem uma coisa que a Nellie não possuía: ele tinha o Flix tentando atrapalhar todos os trajetos, e também passou por alguns percalços. Entre esses percalços, com o Perpetuus salvando uma senhora, ele vai descobrir o que era o ritual Sati. E essa senhora é a senhora Aoa, que vai ser companheira deles até o final. A Oda era nada mais, nada menos que uma princesa. Ela era casada com um marajá daqueles da Índia. O velho morre e ela, por conta deste ritual, deveria ser queimada junto com o corpo do velhinho. Isso existia, isto era uma prática religiosa hindu dentro da Índia, e que depois, ao seu tempo, a própria Índia acabou por proibir, e já ali naquele período com o Império Britânico também já tinha sido proibido, só que estava bem no interior da Índia. E aí, gente, você começa a conhecer várias cidades, e essa é uma das grandes curiosidades de Júlio Verne. A Transíndia, ela é destacada numa viagem que o Phileas faz dentro da Índia com uma viagem de trem. Quero deixar claro, existem vários filmes sobre a volta ao mundo em 80 dias. Tem um filme da década de 50 com David Niven, com o Cantinflas, tem, acho que Frank Sinatra trabalha. O mais novo, em 2005, com o Jack Chan. Os dois endereçam um balão no meio da trama. Só que não queiram ver balão no mundo, a volta ao mundo em 80 dias. Você tem os 5 semanas num balão para que você possa ter a viagem dos dois personagens principais neste tipo de veículo, nesse tipo de aparelho. Então você não vai enxergar isso aqui dentro. Você tem 3 viagens claras descritas aqui. A primeira é de trem, a segunda de navio, essa muito mais até do que a de trem, e há uma inusitada viagem num elefante indiano. Então esqueçam balão aqui dentro do A Volta ao Mundo em 80 dias. Este tipo de trabalho que o Júlio Verne faz também vai ser um trabalho satírico a quem? Aos próprios ingleses.
ao tipo inglês. Então, o Phileas Fogg é justamente a forma como os franceses enxergavam a aristocracia inglesa. Não é à toa que você tem várias disputas entre essas aristocracias francesas e inglesas e também pelos seus respectivos autores. Por diversas vezes o Chesterton faz questionamentos à cultura francesa, não os menosprezando, apenas dando uma ênfase maior à ideia britânica e à forma como os britânicos se conduziam. É bom dizer que o Júlio Verne está vivendo um tempo auspicioso da literatura. Ao lado do Júlio Verne, lá na Ilha Britânica, você tem a todo vapor a cultura da tradição vitoriana, com vários autores, George MacDonald, você vai ter o próprio C.S. Lewis no final, Chesterton no final, o Charles Dickens, que é o pai deles todos, Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll, por aí muito mais. E vai também surgirem outros como Agatha Christie mais à frente, Sir Conan Doyle mais ou menos naquele período. Então você tem vários contextos e várias expressões literárias importantes. Alguém que pode ser um pouquinho parecido com o Júlio Verne em alguns dos seus livros é o H.G. Wells. Um Homem Invisível A Viagem do Tempo, A Máquina do Tempo também Guerra dos Mundos também pode fazer parte desse processo de ficção científica, mas o Júlio Verne tem nele uma característica importante nesse processo todo. Todos os escritos do Júlio Verne atingiam em cheio as populações. Eles eram livros fáceis, baratos e de uma facilidade muito grande de adaptação do leitor a esta obra do Júlio Verne. Eu falo melhor sobre ele lá no Viagem ao Centro da Terra. Curte lá o outro canal, o outro vídeo também. Eu vou gostar bastante que você esteja com a gente aqui. Se eu não falei, eu vou falar. Se eu já falei, vou repetir. Phileas Fogg quer dizer amigo da névoa. Passepartout quer dizer aquele que abre portas. Ok? E eu já expliquei. Phileas, amigo de Fogg. O Júlio Verne encaixou um G a mais para dar uma ideia diferente no sobrenome do Phileas, mas o significado quer dizer neblina. Então, Phileas Fogg era aquele que era amigo da neblina. Você, ao ler o livro, você vai ter as descrições tão claras, que a Transíndia achava mesmo que o nosso querido Júlio Verne tinha feito a viagem de trem, tal a descrição que ele fez de todo o trajeto e tal a descrição que ele fez do interior das composições, e manda um convite dizendo que a próxima vez que ele fosse viajar, que ele contactasse a direção da Transíndia, que a viagem seria gratuita e todo o custo seria bancado pela Transíndia. Só que o nosso querido Júlio Verne nunca pôs o pé fora da França. Tudo dele era bastante pesquisado, estudado e era um monstro no contexto da construção ligada à ficção científica. Na minha perspectiva, na minha visão, ele realmente é o pai da ficção científica, mas a gente não pode esquecer que a mãezona é a Mary Shelley. A gente não pode deixar isso de lado. Um grande agradecimento tanto a Príncipes como a Pé de Letra. Esses livros estão caindo em domínio público. Ela está fazendo isso com a H.G. Wells, eles estão fazendo isso com o Orson Welles. Gente, vale muito a pena que você busque os livros desses caras, livros baratos, R$10, com um conteúdo e uma tradução muito boa. Uma outra obra que eu também gostei bastante foi as obras das viagens do Júlio Verne, feitas pela Zahar Editora. Existem aqui várias utopias espetaculares. O George Orwell, eles também estão colocando vários livros do George Orwell. Eu achei um livro que eu não via há muito tempo dele, gente. Esse aqui é do Pé de Letra, A Filha do Reverendo, Dentro da Baleia. Olha, uma iniciativa maravilhosa dessas editoras, dando a você a oportunidade de adquirir livros bem baratos. R$10 você consegue um livro deles, dependendo de quanto você quiser desses livros dentro de uma feira de livros. Você de repente pega eles à base de R$5 cada um. Grandes clássicos, muito bom para final de semana, muito bom para sua semana, muito bom para o seu dia a dia, para tentar afagar o coração em meio a todas essas questões pandêmicas que nós estamos vivendo. Quero lembrar a você que eu não recebo nada nem da Príncipes nem da Pé de Letra, não conheço nenhum deles, eles não me conhecem, mas eu tenho que levantar a bola de quem está fazendo algo bom pela literatura.
Tá ok, gente? Bom, esse é o nosso querido, amado Jules Verne. É o segundo livro que eu falo sobre ele. Eu pretendo um dia fechar o ciclo das 5 grandes viagens de Jules Verne. Já falei de 2, faltam 3. E eu espero que você esteja comigo para a semana que vem. Deixa eu ver se ele está perto de mim. Não está aqui perto de mim ou está aqui perto de mim? Está aqui sim. Nós vamos estar falando sobre um britânico. Vamos falar sobre Sir Arthur Conan Doyle, no livro ou na trama que eu mais gosto dele, que é O Cão dos Baskerville. Então semana que vem a gente conversa um pouquinho. Queria dizer para você que nós estamos crescendo, estou muito feliz com a companhia que você tem feito ao canal. Não estamos crescendo da forma que é demandada aí fora, nós estamos crescendo de uma forma bastante racional e eu estou gostando disso. Participe com a gente lá no Instagram, lá no grupo do Facebook, vamos trocar ideia, proponha obras, inclusive aqui essa agora, A Volta ao Mundo de 80 Dias, a Demi Sante me pediu, eu estou falando sobre ele, já me pediram Ariano, falei de Ariano, inclusive foi o livro do mês de maio, e se você quiser que eu fale de alguma obra, escreve aí, escreve aqui embaixo. Agora, curte o vídeo, aperta o sininho, entra no canal e participa conosco, porque tem sido muito legal essa viagem literária que a gente tem feito junto. Como eu sempre digo, não vou esquecer, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até lá, vamos sair da França para cair em Londres. Se bem que a gente estava em Londres com o Phileas Fogg, a gente agora vai para lá com Sherlock Holmes e o Cão dos Baskerville. Um grande abraço, gente. Obrigado por tudo. Até lá.